Eu sei que vocês todos estão aí envolvidos com problemas das suas cidades, na política. Principalmente os habitantes de capitais, né? Mas eu não posso falar dos problemas que eu não conheço. Então eu falo do que está próximo, do que eu conheço, da cidade que eu conheço. A cidade de São Paulo tem o candidato que está fazendo o furor momentâneo, né? Pode ser até que não seja momentâneo. Está mobilizando a imprensa. É o Marçal. Então agora está rodando na internet, já recebi aqui, acho até que já foi retirado por aviso da legislação, né? Uma propaganda feita por inteligência artificial, é visível, do Bolsonaro apoiando o Marçal. E então aí tá o complicado da conversa, né? Porque como é que os bolsonaristas vão fazer qualquer tipo de acusação? Eles são obrigados a recorrer à justiça. Eles só faziam isso, né? Quer dizer, o Bolsonaro se notabilizou com o Carlos Bolsonaro por fazer campanhas, né? Ser o auge do fake news, né? Agora ele está recebendo o pagamento, ele está recebendo as fake news. Só que tem uma diferença, né? Uma diferença muito grande. As fake news que o Carlos fazia não tinha absolutamente fundamento nenhum, era coisa maluca, o comunismo do Lula, as coisas loucas, né? E o fake news do Marçal, ele é muito plausível. Por quê? Porque ele tem declarações, os jornalistas têm, todo mundo tem, do Bolsonaro no começo da campanha, dizendo que o único candidato bolsonarista era o Marçal. E o Marçal pode se aproveitar dessa fala. Por que que não? Por que que não? Ele era, ainda é, só que agora ele é mais. Sim, porque aconteceu aquilo que a gente dizia que ia acontecer. Desculpe eu repetir, desculpe, mas eu tô eufórico de saber que aconteceu o que eu falei que ia acontecer, porque a gente não faz previsão, mas quando acontece, a gente não resiste, né, à tentação de falar, tá vendo, né? Mas não é isso, falar tá vendo. Na verdade foi o voodoo. Nós fizemos um voodoo para o Bolsonaro e ele tá pagando. Agora, não era muito difícil fazer voodoo, né? Ele pagar dessa maneira que ele tá pagando não era difícil. Por quê? Porque todas as situações históricas de candidatos do tipo dele ou lideranças do tipo dele, grupos onde você começa a exigir a pureza ideológica, eles terminam assim. Terminam com o chefe olhando para o espelho e perguntando, né? Existe alguém mais ista do que eu, né? Mais stalinista do que eu, mais hitlerista do que eu, mais fascista do que eu, mais comunista do que eu, mais bolsonarista do que eu. Quer dizer, você tem uma ideologia. Começou a pureza, começa o processo de dizer quem é mais. E começa as inquisições. E esse processo, em toda a história, leva a um único lugar. Qual? O penúltimo passo desse processo, ou o antepenúltimo passo, são 3 passos finais. No antepenúltimo passo, o chefe olha para o espelho e pergunta se o mais ista é ele. No penúltimo passo, ele começa a desconfiar
que o espelho não reflete mais ele. Ele olha para o espelho e está vazio. Está vazio, embora ele esteja na frente do espelho. E o terceiro passo é quando o corpo político dele, né, se deslocou para o local para onde o espírito, o fantasma, já tinha ido, que é o sucessor dele, que fala a mesma coisa que ele. Isso né, é uma lei da história, digamos assim, né, para brincar com o espírito, com o conceito de lei, né? O fenômeno do stalinismo é muito significativo, porque eu contei já para vocês isso no passado, uns 4, 5 anos atrás, né? Que muita gente morreu sendo fuzilado pelo Stalin, e na hora que morria gritavam o nome do Stalin, achando que eram forças que estavam ali corroendo o Kremlin, matando os companheiros, inclusive matando aquele que estava morrendo ali na hora, né? Mas o Stalin não sabia. Embora o Stalin é que tinha mandado matar, claro, senão o exército não estaria ali. Então é um pouco isso que está ocorrendo, né? Quer dizer, o Bolsonaro apoia ou não apoia o Marçal? Será que ele não apoia? Por que eu vou ficar com o Bolsonaro se eu tenho o Marçal, que é mais bolsonarista que o Bolsonaro, e se, no fundo, o Bolsonaro quer o Marçal? Então eu já vou pro Marçal. Então esta leitura está sendo feita pelo eleitor do Bolsonaro de direita. Sem contar que o Bolsonaro não empolga. Ele não empolga mais. E o Marçal empolga porque o Marçal, ele está muito mais, no momento, né, ligado ao vitimismo e ao ressentimento que alimenta as candidaturas de direita e o eleitor de direita. O mais engraçado foi ver que a deputada Tabata Amaral fez o que o Marçal queria. Ela entrou na justiça contra o Marçal para que a justiça interrompesse os perfis dele. Resultado, em 24 horas ele tinha mais perfis, com mais gente, e agora está posando de vítima. Sem contar que o que ela conseguiu foi um parecer de um juiz, parecer este que é completamente dúbio. Completamente dúbio, porque dizer que o Marçal está concorrendo em desigualdade com os outros candidatos por questões econômicas é uma piada, né? É uma piada. Todo mundo sabe, né, que o Marçal, apesar de ter empresários por trás da candidatura dele, todo mundo sabe que o PL é um partido com dinheiro, o Costa Neto tem dinheiro, e uma boa parte do empresariado que apoia o Tarcísio está apoiando o Nunes. Então, ridículo dizer que a internet usada pelo Marçal não estava colocando as coisas em igualdade de condições. Não, o parecer do juiz em relação ao meio chamado internet, ele tinha que ter sido outro. Este não colou. Esta parte do parecer do juiz não colou mesmo. Não colou mesmo. Não estou dizendo que o juiz está errado. Estou dizendo que não colou. Pelo contrário, as pessoas falam, o que é isso? Ele não pode fazer isso, ele não pode pedir para os seguidores dele reproduzirem cortes do que ele fala e ganharem junto com ele. Por que não pode? É uma atividade tão normal na internet, eu ganhar um dinheiro, ser pago para fazer alguma coisa. Por que não pode se os partidos podem, se o Carlos Bolsonaro podia? Por que não pode? Onde é que está o problema? Quer dizer, é difícil. O parecer, ele cai na cabeça do eleitor como sendo perseguição, como sendo um parecer ruim. Esse juiz aí, né?
E o mais engraçado dessa história toda é que é um oportunismo dos dois lados, né? Porque a deputada Tabata, ela simplesmente não está na jogada. Ela está atacando o Marçal porque ela não está na jogada. Ela é a lanterninha, ela nem aparece nas pesquisas. As pesquisas estão divididas entre o Boulos, o Nunes, o Datena e o Marçal. Ela não aparece. Então ela entrar na justiça, ela falar contra o Marçal, ela querer dar uma dica, né? É uma posição de quem não está na jogada, é um outsider, né? E é interessante, né, que uma pessoa que seja deputado por uma cidade, por um estado, por uma cidade, não seja conhecida, não seja considerada, né? Não é interessante isso? Isso é bem significativo, né? E significativo também nesse conglomerado todos é o Datena, né? Que demorou tanto para ser candidato, já tinha as pesquisas em várias outras épocas a favor dele e não saiu. Saiu exatamente numa eleição onde as pesquisas não estavam favoráveis a ele. E tá lá amargando um quarto lugar. Do jeito que vai, ele não vai conseguir nem negociar os votos dele depois. Agora, disso tudo, o que nós tiramos? Nós tiramos a história que eu já falei para vocês, que é a história do Lula nas eleições. Para ganhar as eleições em São Paulo, em favor do Boulos, o Lula tem que entrar na campanha de sola. Porque no segundo turno, esse eleitorado que está agora se dividindo entre Nunes e Marçal é um eleitorado grosso da direita, uma parte também do Datena e também da Tabata. Isso vai tudo contra o Boulos. Para romper com isso, é preciso alguém na esquerda que ultrapasse esta linha divisória entre pobres e ricos, e na esquerda só o Lula ultrapassa essa linha. O Boulos não tem voto nas camadas mais pobres da população. Embora ele tenha uma vantagem muito grande, que é qual? Os eleitores do Boulos são comprometidos com a esquerda, enquanto que os eleitores dos outros não são comprometidos com ideários tão claros, tão definidos. Então, se o Lula entra ali, ele casa a fome com a vontade de comer. Ele pega um grupo comprometido, um eleitorado formado, e ele avança na direção de um eleitorado que é dele, mas que está só esperando por ele. O eleitorado de São Paulo não é um eleitorado de direita. Nas últimas eleições, Bolsonaro ganhou no estado de São Paulo, mas não na cidade. Sem contar que Bolsonaro, não sei se vocês sabem, ele e a Pericrente são os candidatos que mais têm rejeição em todo o Brasil. Enquanto que o Lula não tem rejeição no tamanho que é a proporção do tanto que ele é conhecido, ele teria que ter mais rejeição, e ele não tem. Então, aí é que tá. O fator chave é o fator Lula. Mas sem suar a camisa, não vai. Mas não vai mesmo. É uma eleição dificílima para a esquerda. É uma eleição dificílima para as forças do PT e do PSOL. O segundo turno é um segundo turno marcadamente anti-governo. Não porque a situação do governo Lula esteja ruim, mas é porque a cidade de São Paulo, ela pede mais. E ela tem uma sensibilidade
A cidade de São Paulo tem uma sensibilidade muito à flor da pele. Ela vota muito, muito, muito no último dia. O eleitorado de São Paulo, 10% do eleitorado de São Paulo vota, decide o voto no último momento. No último momento. É uma cidade que espera muito. Qualquer fator, qualquer deslize, qualquer coisinha que irrite o eleitor, ele faz questão de se vingar. Ele é um eleitor muito sensível, muito sensível. Ele é capaz de votar contra os interesses dele, contra o candidato dele, só porque ele está com o saco cheio de alguma coisinha desse tamanho. E numa cidade do tamanho de São Paulo, para você ter uma coisinha desse tamanho que irrite, não custa nada. Tanto é que está aí, né? Já a deputada Tabata irritou o pessoal da direita e o Marçal cresceu em cima dela. Ela empurrou o Marçal para frente. Mas ela não tem outra alternativa mesmo, porque ela tá pouco se lixando. Ela tá na jogada para fazer essa balbúrdia toda para poder ficar conhecida uma vez que ela não emplacou. Bem, gente, tá feito aí a conversa. Agora, cá entre nós, né? Cá entre nós. Esse quadro, ele é um quadro, assim, um pouco hilariante, mas assustador. Assustador. Porque o prefeito da cidade de São Paulo, ele é naturalmente candidato à presidência da República. Né? Não porque ele vai fazer uma boa administração, é porque a eleição é logo. Né? Você tem uma eleição municipal no meio e depois de 2 anos você já tem a presidencial. Entendeu? Então o cargo dá chance de trampolim. Mesmo que o cara vá mal na administração, ele ainda não terminou. E já dá para sair. Então o Bolsonaro tá apavorado porque se o Marçal for eleito, o Marçal vira um cara de liderança na direita. E aí, meu amigo, aí do jeito que do jeito que a rejeição do Bolsonaro tá e o jeito que a rejeição da Piricrente, o Costa Neto vai dizer assim, ó, Malafaia, você quer ficar com o Bolsonaro, você fica. Quanto a Piricrente, eu nem mais quero mais, porque peguei antes do próprio Bolsonaro. Então, vocês fiquem aí que agora eu vou ver como é que o Marçal entra pro PL. Né? Tá bom. Daqui a pouco a gente volta.